Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Seja bem-vindo no meu canal, em nome de Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor. Jesus está voltando. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Peço em nome de Jesus, deixe aí o seu like, deixe aí o seu legal aí, para que o YouTube venha espalhar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, amém? Vamos se conectar com a palavra de Deus, que Ele é vivo e eficaz para os nossos corações. Meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível eu e você agradar a Deus. Para eu e você se chegar a Deus, nós precisamos ter fé. Não é só crer, mas sim ter fé. A fé é ver uma coisa que a gente não está vendo, mas que a gente está crendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar aqui um pouquinho dos milagres que o Senhor Jesus ele já operou e ainda continua operando nos dias de hoje, meus queridos. Lá na passagem do Evangelho de João, capítulo 20, o Senhor Jesus ele fala, versículo 21, e disse: pois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vós envio vós. Ou seja, Jesus depois da ressurreição apareceu aos seus 11 discípulos. A Bíblia vai dizer que depois de que Jesus ressuscitou por 3 dias, ele apareceu a seus 11 discípulos. Glória a Deus. A chegada de Jesus, pois ali estavam os seus discípulos, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerrada a portas, onde os discípulos, a Bíblia vai dizer que os discípulos, queridos, estavam com medo dos judeus ali. Se tinha juntado, chegou Jesus, pois se no meio disse-lhe, Pai seja convosco. Eles estavam com medo depois que Jesus ele partiu para a glória. Mas Jesus disse, eu vou partir, mas em 3 dias eu ressuscitarei. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus apareceu ali com os seus 11 discípulos, Jesus apareceu ali para que aqueles 11 discípulos, um deles tiveram incredulidade. A incredulidade, amada, atrapalha o agir de Deus na tua vida. A incredulidade atrapalha o milagre que Jesus tem para a tua vida. E um deles se chama Tomé. Quantos não tem no meio de nós Tomé? Muitos Tomé estão no meio de nós que só crê se vê. Se você não vê, não crê. Só que Jesus ele diz na palavra dele. O Senhor ele fala na palavra dele. Jesus, pois, operou também milagre. A presença de Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos por quem creram que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida e o seu nome. Amém? E disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e crerem. Ou seja, Jesus estava dizendo para Tomé, Tomé, você só creu porque você viu. Porque você viu as minhas mãos furadas. Mas você não creu quando eu apareci para vocês. Ou seja, os dos outros discípulos acreditaram sem precisar ver a mão de Jesus. Mas Tomé precisou ver as mãos de Jesus para poder acreditar que era Jesus. Eu quero dizer a você neste dia
que Deus, ele quer operar milagres. A Bíblia vai dizer aqui nessa passagem aqui no versículo 30, que Jesus operou também milagre na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, porque se ele fosse escrever neste livro, não cabia de livros, amado. Não cabia, porque muitos milagres que o Senhor operou naquele tempo. O Senhor naquele tempo, ele curou cego de nascença. O Senhor naquele tempo, ele curou surdo. Ele curou a mulher que estava com fluxo de sangue, que fazia 12 anos. Jesus ressuscitou Lázaro, que fazia já morto há 4 dias. O impossível só quem faz é Deus. Deus é a causa do impossível. Lá em 1 Lucas, versículo 37. Nada para Deus é impossível. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1, e 8, 14 e 18. A Bíblia vai dizer, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos ali no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado os seus discípulos ali. E Pedro falando, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo a quais pausaram sobre cada deles, um deles. Falaram ali em línguas estranhas, querido. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Que coisa linda! Louvado seja o nome do Senhor. Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, a Bíblia vai dizer. Estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo a uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Olhe só, amados, o mover de Deus e do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo de Jesus está, tem mover, há milagre para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu crê, tu verás a glória de Deus na tua vida. Lá no versículo 8 vai dizer, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11 e levantou a voz e disse-lhe, com os 11 disse Pedro, falou ali para aquele povo, aleluia, varões judeus, todos os que habitam em Jerusalém, seja a vós isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, porque a Bíblia vai dizer que as pessoas achavam que os homens estavam embriagados, em plena 9 horas da manhã. Pela manhã o povo estava embriagado, só que não era embriagado de bebida alcoólica. Não, estava embriagado do Espírito Santo de Deus. Como vós pensai, Pedro vai dizer, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. A Bíblia vai dizer que o profeta Joel tinha falado isso antes de acontecer, que Jesus ia derramar nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, a Bíblia vai dizer. E também do meu Espírito, assim diz o Senhor Jesus, neste dia para você. Do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naquele dia profetizarão. Isto é, Pai, naquele dia que o Senhor está falando é hoje. Aleluia. Hoje Jesus está derramando a presença dele naqueles que se levantam para aceitar o Senhor como seu único, suficiente Salvador. Este dia é hoje, louvado seja Deus. Amados, não é diferente. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo é derramado no Pentecoste, ao mesmo Espírito que Deus deseja derramar
de novo na igreja da autoridade da gente hoje. É o mesmo Espírito que Jesus derramou naqueles dias, Ele quer derramar hoje sobre tua vida. Ele quer derramar hoje sobre sua família, sobre sua casa, sobre todos os seus parentes, se você der lugar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que não existe outro caminho. O único caminho é o Senhor Jesus. A Bíblia vai falar de vários milagres aqui na passagem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, meus queridos, que não existe outro caminho a não ser este de Jesus. A Bíblia vai dizer: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer, amado, que sem fé é impossível eu e você agradar a Deus. Você quer ver os milagres de Jesus? Creia que Jesus é o Filho unigênito de Deus e Deus enviou ao mundo para que salvar o mundo, não para condenar, mas para salvar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus apareceu ali para os seus 11 discípulos, porque um tinha traído Jesus, que foi o Judas Iscariote, a Bíblia vai dizer que Tomé lhe duvidou. Quero dizer a você que se você agir como Tomé, você não vai ver a glória de Deus. Você não vai ver milagres na tua vida, porque isso se torna pedra de tropeço para o agir de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, meus queridos, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que aquele que confessar perante os homens, Deus ele vai confessar perante o Pai. Mas aquele que negar Jesus perante os homens, ele vai negar perante o Pai naquele grande dia. Amém, meus queridos? Fique com esta palavra em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele não mudou. Quem mudou foi eu e você. Nós é quem mudamos, sabe? Jesus, Ele nunca muda, mas eu e você, nós muda direto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, meus queridos, que Jesus Cristo, quando Ele morreu, Ele apareceu primeiro para Maria. Ele apareceu primeiro para Maria Madalena, aquela que Ele expulsou 7 demônios. Olhe só os privilégios que Jesus tem com as pessoas. Deus é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer cumprir a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, onde estavam todos reunidos ali, conversando. De repente veio o sobrenatural de Deus descendo. A Bíblia vai dizer que todos ali falavam, cheio do Espírito Santo de Deus. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe havia dado. E hoje não é diferente. Hoje o Senhor está descendo um avivamento de Pentecoste nas igrejas, nas congregações, nos servos e nas servas dele. Hoje não é diferente. Muitos estão tendo sonhos de revelações. Muitos estão profetizando. O nome do Senhor está acontecendo. Deus está salvando almas. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem mesmo, amado, lá onde eu congrego, foi umas 4 almas, foi 5 salvas para a glória de Jesus Cristo. Tudo isso é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor é quem convence você dos seus pecados. O Espírito Santo é quem convence você. O homem, nem eu, nem ninguém tem poder de convencer ninguém dos seus atos. Mas o meu Senhor, Deus que criou o céu e a terra, Ele tem poder de transformar a sua vida. Louvado seja Deus. E da forma que Ele fez com essas pessoas, Ele quer fazer também com
você. Se você der o primeiro passo para Jesus, aleluia, Deus, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Grandes coisas Ele vai fazer na tua vida, você que está escutando aí, em nome de Jesus. O poder motivador da evangelização é muito importante, amados. A gente falar de Jesus, porque a palavra do Senhor, há poder na palavra do Senhor. Há poder na palavra de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Sem o Espírito Santo não há poder milagroso. Sem este poder glorioso não há testemunho eficaz. Portanto, expansão da igreja na terra é depender do poder do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Pois para isso Deus tem confirmado a pregação do Evangelho por sinais e milagres, várias maravilhas, dom do Espírito Santo distribuído para a sua vontade. Louvado seja Deus. Está entendendo? Então há poder na palavra do Senhor Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Lembre-se desta palavra. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava ali, junto com os seus discípulos, e explicou para aquele povo. Por quê? Porque o povo achou que aqueles homens estavam cheios de bebida alcoólica. Muitos estão se embriagando, amados, com bebidas alcoólicas. Muitos estão se embriagando com bebidas. Bebidas que vai levar você a ruínas. Bebidas que vai levar você a coisas fúteis, a prostituição. Mas eu digo a você neste dia, queira se embriagar com este poder de Jesus Cristo, queira se embriagar com o Espírito Santo de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é o galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles, amados, a Bíblia vai dizer que todos aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que aceitaram Jesus, tiveram fé, os discípulos do Senhor tiveram fé. Agora Tomé ficou na incredulidade dele. A Bíblia vai dizer também que, ora, sem fé, orar, a fé é firme e fundamental das coisas que se espera e a prova das coisas que não vê. Você está entendendo como é que é o negócio? Você não é para acreditar naquilo que você vê, mas sim aonde você crê. Você crê, você tem fé. Na existência, naquilo que você não está vendo, mas você está tendo a convicção que Jesus vai fazer. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos? Esta palavra é do coração de Deus para a tua vida hoje. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei. Nós estamos vivendo esses últimos dias sobre toda a carne. Assim diz o Senhor Jesus. Sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos olhos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Isso já está acontecendo no meio do povo de Deus. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Assim diz o Senhor Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deixe o seu comentário. Deixe seu amém. Espalhe essa palavra para o Senhor, para que o Senhor venha ser evangelizado. É importante, amado, você deixar um like. Por quê? Porque você vai estar confirmando a palavra de Deus. Você não vai estar confirmando que está com a irmã Ney, vai estar confirmando que Jesus Cristo realmente é o Salvador do mundo. E outras pessoas vão ver este vídeo. Por quê? Porque se você não deixar o like, amado, o vídeo vai ficar parado, sabe? E não é a irmã Ney que vai cobrar de você, e sim Jesus que vai cobrar de você naquele grande dia. Porque eu estou falando da Bíblia, eu não quero falar de mim. Se eu falar de mim, que tudo seja para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu vou orar por você, para que Jesus venha dar força a você,
para que Deus venha abrir os caminhos, para que Jesus venha te fortalecer e a gente continuar, amado, olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Porque se eu e você olhar para os lados, nós vamos decepcionar. Porque a Bíblia, amado, está se cumprindo. Muitos, perdeu os seus amores, perdeu o respeito pelo seu próximo, não tem mais amor. Isto é a Bíblia se cumprindo entre eu e você, amados. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Pai amado, Deus, aqui estou diante da tua presença. Pai, eu quero te agradecer, porque tu és fiel, tu és soberano, tu és grande. Eu quero te agradecer, meu Deus, por esta rica oportunidade de estar na tua presença, Pai. Senhor, eu quero te pedir neste momento por cada um que passar por este vídeo, Jesus. Paizinho, eu não conheço a vida de nenhum, Pai, mas tu és um Deus que sonda o coração e a mente. Pai, tu conhece o levantar, tu conhece o deitar. Jesus, eu te peço nesta manhã, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre a vida dos meus irmãos. Derrama, meu Pai, a tua unção, o teu poder e ousadia na vida de cada um, Pai. Jesus, eu te peço, Pai, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a prosseguir, nos ajuda, Paizinho, ter amor pelo próximo, nos ajuda a liberar perdão, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, na nossa incredulidade, Senhor. Tem momento, meu Pai querido, que a gente, Senhor da glória, não acreditamos, Pai querido amado, pela fé, e sim por aquilo que vemos, Pai. Mas tu és um Deus, Pai misericordioso. Senhor, aumenta a fé do teu povo. Aumenta a fé da tua igreja. Desce o Pentecoste, Pai, como tu desceste naquele tempo, Pai, usando Pedro ali, Jesus. Senhor, não é diferente hoje, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um que passar por este vídeo, Pai querido, Pai amado. Jesus, repreenda todo mal, porque tu és fiel, tu és poderoso, Pai. Não existe, amado Deus, poder, Jesus, sem ti. Pai, nós precisamos da tua presença e do teu Espírito Santo, Pai. Jesus, eu te peço neste momento, abençoa cada vida que passar por este canal, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique com Deus, que a semana de cada um de vocês venha a ser abençoada. Em nome de Jesus.